curso de Física 2, nós estamos falando aí de oscilações e aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre análise gráfica do movimento harmônico simples. Na aula anterior nós mostramos as equações de movimento no oscilador harmônico simples. Estas são as equações: posição em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. De posse dessas equações, nós podemos fazer a análise gráfica de cada uma dessas equações. Bom, aqui ó, velocidade em função do tempo. Isso é uma função cosseno com amplitude x máximo. É a função cosseno, nós já temos uma ideia aí do nosso curso de matemática. Ela é uma função cuja representação gráfica, uma função seno, é algo dessa forma aqui. Aqui seria se eu escrevesse x de θ, que é igual a cosseno de θ, aqui seria o θ. Aqui seria o valor 1 e o valor menos 1 aqui embaixo. Aqui ó, amplitude 1. Se eu colocar uma amplitude x máximo aqui, cosseno de θ, por exemplo, aí isso aqui vai deixar de ser 1, vai passar a ser um x máximo, um menos x máximo. Então aqui, se considerarmos esse ângulo φ como sendo zero, a representação gráfica é isso aqui para um período. Daqui até aqui, no eixo dos tempos, nós temos um valor equivalente a um período. Agora aqui nós temos a velocidade em função do tempo. É uma função seno com a amplitude aqui, Vm, uma amplitude com sinal negativo. E nós devemos lembrar que a função seno se eu tenho aqui ó, um x que é igual a um seno de θ, o gráfico é algo que passa pela origem. Diferente desse que no tempo zero começava aqui no valor máximo, ó, aqui, ó. Então, esse caso nosso aqui, que é a função seno, vai começar da origem e, diferentemente desse que eu coloquei aqui, ó, ele vai ter um comportamento contrariando isso aqui, ó. Por quê? Por causa desse sinal negativo aqui. Então, seria isso aqui a velocidade mais baixa. Seria o limite negativo da velocidade, o limite positivo da velocidade. Então, aqui nós temos a função seno representando a velocidade da partícula. Para todos esses casos mostrados aqui, estamos considerando o ângulo de fase φ valendo 0 grau. E a função e a aceleração em função do tempo. Note aqui a aceleração em função do tempo. Ó. Estou de novo na função cosseno. Então tem que ter um comportamento desse tipo. No entanto, tem esse negativo aqui na amplitude, que é a amplitude da aceleração. Seria no tempo zero, o cosseno vale 1. E isso aqui vai ser então a aceleração no instante que o tempo for zero. É a amplitude da aceleração. E aí, a função cosseno tem esse comportamento aqui. Se nós estivermos falando de uma função
cosseno que tenha um negativo aqui na frente da amplitude, o comportamento vai ser contrário aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Esse é o comportamento da aceleração em função do tempo. Então vamos observar aqui no próprio sistema bloco-mola. Nós solicitamos a massa para a direita e abandonamos a massa aqui na direita. E aí a massa começou a oscilar. Quando nós trazemos a massa para aqui, ele vai e volta. Aí vamos pensar quando ele vai e volta pela primeira vez, fazendo um movimento de oscilação. E o agente externo já saiu de cena. Já não existe mais o agente externo. E a massa continua oscilando. Então, quando ele foi e voltou aqui pela primeira vez, a velocidade dele vai ser zero. Porque a velocidade aqui no extremo, ele tem que chegar aqui, parar para retornar. A mesma coisa que acontece aqui. Outra coisa, e a aceleração? A aceleração, então voltando aqui, ó, na extremidade nós temos aqui período completo. Então período completo vai voltar àquela situação do tempo zero. Então nós vamos ter o cosseno valendo 1 e a posição vai ser o x máximo. Isso é válido para o tempo zero, para o tempo igual a 1 período, tempo igual a 2 períodos e assim por diante. E na velocidade a mesma coisa, seno é a função periódica. Então nós temos para o tempo zero, o cosseno vai ser zero, o seno vai ser zero e o que vai existir vai ser esse menos Vm. Então no tempo zero a partícula vai estar deslocando para a esquerda, nesse ponto aqui. E para o tempo também igual a 1 período, 2 períodos, 3 períodos e assim por diante. A partícula vai estar passando aqui, caminhando para a esquerda. A velocidade vai ser zero, mas ela vai estar com a tendência de caminhar para a esquerda aqui. E quando falarmos de aceleração, vamos lembrar que a aceleração é menos, que a força é menos que a x. Força elástica. E essa força é igual a massa vezes a aceleração dessa massa aqui. E aí, se você analisar direitinho, você vai ver que a aceleração é máxima quando o x, a posição x for máxima também. Quando a mola estiver na posição xm ou menos xm, a mola vai estar o máximo possível deformada. E aí, essa deformação maior garante força maior. Essa força maior garante aceleração maior. Então, a aceleração da partícula, da massa aqui, vai ser maior quando a partícula estiver nas extremidades. Ou seja, quando o tempo for zero ou múltiplo de períodos. E aí nós temos então esse comportamento aqui, para a aceleração. Depois de fazermos a análise gráfica do movimento harmônico simples, nós podemos também fazer uma outra análise aí, que é a seguinte. No início do capítulo, quando nós começamos a falar de oscilações, foi apresentado para você uma equação de movimento, sendo essa equação de movimento valendo para a posição em função do tempo, dado dessa maneira aqui. Essa equação, equação da posição em função do tempo.
para o movimento harmônico simples. E essa equação foi apenas apresentada para você, não foi feita nenhuma demonstração de como se chega nela. Na verdade, para se chegar nessa equação aqui, você precisa de partir da equação diferencial que descreve o problema. Isso é um assunto que geralmente se vê na mecânica clássica aí no curso de física. Aqui nós vamos simplesmente apresentar para você a equação de posição. Então, a partir dessa equação de posição, nós obtivemos a equação de velocidade e de aceleração. E obtivemos aqueles parâmetros como o período, como a velocidade angular. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que partindo do conceito de força. Então aqui está a lei de Hooke, força elástica no movimento de um sistema massa-mola. Então, força elástica é menos kx. Só chamei atenção aqui, ó, na direita, aqui, para observar que o x é uma função de tempo. Então, função de tempo. E aqui então está a lei de Hooke. Força é menos kx e aqui está a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Essa força, massa vezes aceleração, essa aceleração que nós temos que lembrar que é uma aceleração também em função do tempo. Poderíamos escrever A, parênteses, T. Dessas duas equações, aqui ó, podemos escrever, então, menos kx em função do tempo, né? Porque x aqui é uma função do tempo. E aqui nós podemos escrever massa vezes aceleração em função do tempo. Vamos escrever K. Quem é menos K, na verdade? Quem é x em função do tempo? X em função do tempo está aqui, ó. É x máximo cosseno de ômega t mais φ. Do lado esquerdo está aqui, ó, x em função do tempo menos k, conforme mostrado aqui. Do lado direito, massa, aceleração em função do tempo. Lembramos que a aceleração em função do tempo, ela é menos x máximo ômega quadrado cosseno de ômega t mais φ. Aí. Então, com isso, podemos cancelar xm com xm, podemos cancelar cosseno ômega t mais φ, cosseno de ômega t mais φ. Então, tudo isso aqui vai se cancelar. Vai vingar apenas... o negativo também cancela, negativo aqui, negativo aqui. Então, isso vai vingar simplesmente o seguinte. K, que é igual a m ômega quadrado, ou ômega quadrado, que é igual a K sobre m, e ômega, que é igual a raiz de K sobre m. Aqui. Isso é a frequência angular da massa. Tá aqui a frequência angular.
nós sabemos também que a frequência angular ela pode ser escrita como 2π sobre t. E, portanto, t é igual a 2π sobre ômega. Então, escrevendo aqui, nós vamos ter 2π sobre ômega. Quem é o ômega? É raiz de K sobre M. Organizando essa expressão aqui, vai ficar raiz de M sobre K vezes 2π. Então, período é 2π vezes raiz de M sobre K. Então, a gente, a partir da expressão da força, pensando na lei de Hooke e pensando na segunda lei de Newton, nós podemos escrever, então, nós podemos obter os parâmetros ômega e, consequentemente, o parâmetro período, onde ômega é a raiz quadrada de K sobre M e o período é a raiz quadrada de M sobre K, é em inverso aqui, as contas foram mostradas aqui do lado direito, esse cantinho aqui, e aí com isso nós chegamos no período de oscilação do sistema massa-mola. Está aqui, portanto, demonstrado.